Passo então a palavra ao nosso representante da UCB, Marcelo Jabor. Nobres deputados, bom dia a todos. Senhor presidente, saúdo a todos que me antecederam. E eu fico extremamente honrado de poder participar dessa audiência tão concorrida, um tema extremamente relevante e que resultou em um livro. A OCB nos contratou para dar um parecer a respeito dessa temática e esse livro estará gratuitamente disponível no site da OCB em formato de PDF. Nesta seara, nesse estudo, eu gostaria de destacar 3 pontos que não foram citados pelos meus antecedentes. São eles, em primeiro lugar, é regra mundial não se exportar tributos. No ano de 1947, sob as cinzas da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram e fundaram o GATT, um tratado internacional que permite uma coisa muito simples: a tributação das mercadorias e dos serviços no destino onde elas serão consumidas. Só assim seria possível retomar o comércio mundial que havia sido destroçado pela guerra que devastou os continentes americano e europeu. Nessa toada, o que significa tributar no destino? Permitir que os países retirem das mercadorias exportadas toda a tributação sobre o consumo, que o mundo conhece como IVA e nós conhecemos como 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS-QN. O Brasil é membro fundador do GATT 47 e demorou muito a perceber que não só desonerar as exportações, mas devolver tudo que sofreu a montante, o exportador dos tributos que recaíram sobre ele, é algo que o mundo pratica e favorece, sem entender como qualquer forma de subsídio ou favorecimento às exportações. Todos seguem esta regra. O Brasil optou por segui-la após o Plano Real e Estabilização Econômica em 1996, com a edição da Lei Candir. Mas notem bem, como bem colocou o professor Sávio, não é mais uma questão tratada na lei complementar. Em 2003, essa mesma Casa Legislativa resolveu constitucionalizar o tema. E assim o fez por entender que este valor não deveria estar à mercê de crises econômicas e federativas. Proteger, portanto, o exportador é uma medida mundialmente aceita, uma medida mundialmente necessária. Ao taxar as exportações, nós estamos indicando um caminho inseguro, qual seja, tributaremos na origem e também esta mercadoria receberá a vestimenta no destino tributário do concorrente daquele país importador. Dupla incidência. Isso nos tirará poder competitivo, nos inviabilizará como exportadores, notadamente em relação ao agronegócio. Se isso é uma premissa internacional constitucionalizada, por que no Brasil essa temática sempre volta à tônica? Não só fundamentada por questões econômicas, mas pelos crimes também praticados em Brumadinho e Mariana, fazem trazer de volta o interesse de se alcançar a tributação das minerações, do produto minerário. Mas nós, nesse caso, temos que separar o joio do trigo, já que estamos aqui falando sobre produtos agropecuários. Produtos que não são renováveis, como a mineração, não podem ser considerados no mesmo saco dos produtos agropecuários, que são produtos renováveis. São riquezas distintas, que merecem tratamento e pensamento distinto. Parte da doutrina brasileira considera que, uma vez imunizado o tema, recebeu o status de limitação constitucional ao poder de tributar. Sendo assim, não poderia haver retrocesso em relação a esta modificação. Isso é muito importante, são mais de 80 autores pesquisados e nós colacionamos essa doutrina no livro que foi editado. Terceiro e penúltimo ponto. O Brasil, por meio do Mercosul, nessa nova agenda liberal, tem firmado tratados internacionais de livre comércio. Mercosul, União Europeia, Mercosul, EFTA. O que se busca nesses tratados internacionais? Justamente retirar as barreiras existentes
para as mercadorias ingressarem aqui e as nossas ingressarem nos outros países. Parece um contrassenso permitir, portanto, que essas mercadorias ingressem no nosso país sem sequer os impostos de importação, mas que, no nosso caso, nós continuaremos exportando com o ICMS, que é o mais grave tributo da Federação. Não condiz o discurso com a liberalização que se busca da economia. Último ponto que não foi tratado, em relação ao agronegócio. Para nós, cooperativas, sabemos que os produtores que exportam são mini produtores. É a agricultura familiar que estará em risco se houver a taxação dessas exportações. E por quê? Todos nós sabemos que é natural que um tributo ele seja repassado ao preço para poder repercutir em quem consome. Essa tônica não vale para as exportações, muito menos para os grãos, muito menos, por exemplo, para o café e a soja. Esses produtos commodities são definidos os preços nas bolsas internacionais, me corrijam se eu estiver errado. Quem não tem preço não exporta. Se eu não conseguir colocar esse valor nas minhas commodities para exportar, que é o que parece natural e demonstrado e comprovado, o que ocorrerá? Quem pagará a conta? O produtor, o microprodutor e a economia familiar. Portanto, essa ideia, na nossa ótica, ela é inconstitucional, ela fere a Constituição por querer derrubar uma limitação constitucional ao poder de tributar, inserida na Constituição por esta Casa Legislativa. Ela é antieconômica, porque ela não permitirá as exportações, o crescimento das exportações no Brasil. E ela é antissocial, porque prejudicará o pequeno, médio produtor e economia familiar. É esse o meu conselho a respeito dessa temática. Muito obrigado pela oportunidade.